Prezados agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias, estimados colegas, eu sou Arovel Lima, agente comunitário de saúde, moro em Araci, Bahia. Seja bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje falarei sobre a disciplina 16. O curso está seguindo aí em um ritmo acelerado, mas também em um ritmo que quer que todos acompanhem, né? Então, vamos aqui estar nos ajudando, conversando aí com os colegas, de modo que todos possam seguir juntos aí nesse barco rumo à conclusão com êxito desse curso. Hoje falarei aqui um pouquinho sobre o fórum, falarei também sobre como é a atividade presencial da disciplina 16. Já para, digamos que tranquilizar a todos, né, se alguém porventura ficou um pouquinho apreensivo sobre como será essa atividade 16, na verdade ela aqui está nos exigindo algumas condições, mas ela não é um bicho de sete cabeças, como é um ditado que se diz por aqui. Na verdade, ela pede ali para a gente fazer uma análise também ali da situação do nosso território, e eu vou falar aqui por enquanto, no geral, como está também essa disciplina 16, sobre o fórum, e também vou deixar aí uma brecha durante o vídeo, claro, de como que nós podemos fazer a atividade presencial, mas também vou fazer um outro vídeo logo em seguida desse sobre como eu realizei a minha atividade, porque assim ainda facilita ainda mais a cada um dos colegas também, se quiserem ter uma referência de como realizar. Bem, adiantando, a disciplina 16, ela fala sobre a questão de saúde e doença, nessa relação aí de saúde e doença, e já há um vídeo aqui no canal também, vou até deixar o link aqui abaixo, né, que você possa entrar na descrição, vou deixar o link, e vou deixar depois também o link da atividade que eu vou fazer, da atividade 16, que é o próximo vídeo, e você também pode acompanhar. Se você já está vendo agora, você pode ver aí na descrição, clica no nomezinho aí do título dessa aula, desse vídeo, e você vai ser direcionado para o próximo vídeo aí que você quer também assistir. Vai falar sobre saúde e doença, uma relação aí importante que o ACE, ele deve ter uma noção sempre ampliada, porque compete a gente, por ser o profissional ali do SUS, que está na base, né, o primeiro em contato com a população, né? Então nós temos aí um papel muito significante, até porque de todos os profissionais de saúde, aquele que tem o conhecimento referente à realidade social é a gente. A gente é que tem esse conhecimento porque a gente vai visitar a família na casa da família. Nós não esperamos que eles venham até o nosso consultório, que venham até a unidade de saúde, que venha ali até o enfermeiro, até o médico, até o outro profissional especializado. Não, nós somos ali o profissional em que, digamos que o nosso atendimento é ir ao encontro das pessoas. Dá o apoio no canal, clica aí no like, no sininho, mas o mais importante é que você clique no sininho para você ser avisado dos próximos vídeos. Bem, vamos lá, vamos aqui agora à atividade presencial, que diz que é para a gente utilizar o material, né? E vamos colocar em prática os saberes adquiridos, né? Sobre os determinantes e condicionantes de saúde. É esse termo que talvez a gente pode não estar tão habituado com ele, e é dele que a gente vai ter que fazer a nossa atividade. Então a gente vai utilizar aí alguns determinantes, alguns condicionantes de saúde. O que é que pode ser isso? Bem, aqui de por alto já falando sobre isso, determinantes e condicionantes de saúde é um pouquinho até do que eu falei no vídeo passado, mas eu vou relembrar aqui. Por exemplo, para a gente chegar numa casa aparentemente como se todos estivessem bem, mas não, tem diferença. Se você visita uma família que tem boa condição financeira, estão ali empregados ou tem rendas, né? E visita no mesmo dia aquela família em que só tem ali pessoas desempregadas, que a casa, por exemplo, não tem o revestimento, que a casa falta ainda algumas condições, ou que não tem a água potável disponível. Então, quem é que tem mais saúde aí dessas duas visitas que você fez? Teoricamente, a família que tem melhor condição financeira, que tem melhor condição de moradia, está com melhores condições de saúde. Claro que pode ser o contrário, por exemplo, a doença genética, ela não escolhe
rico ou pobre, quem está em determinadas condições. Não. Mas até pode impactar, por exemplo, como acontece casos de câncer. Ah, mas é muito rico que tem câncer. Na verdade, não. O pobre também tem. Né? Mas o que acontece é que o rico, às vezes, eles fazem exame com maior frequência, estão ali com acesso à saúde melhor, então eles acabam descobrindo mais. Mas não é a verdade de que. Eu já vi muitas pessoas falando isso, né? Que câncer é doença de rico. Não é. É de qualquer um, né? É uma doença ali que impacta, né? Na genética ali, no corpo humano, né? Também na informação genética ali do nosso corpo, podendo ser também até uma predisposição hereditária. Então ela não escolhe. Mas falando da atividade presencial, você vai, digamos que, listar. Aqui na frente, na sequência do vídeo, eu vou mostrar aqui o que é que pede. Mas você vai listar aí, por exemplo, você vai analisar questão de educação. Aí você vai lá dizer as zonas proximais que está aquela realidade ideal daquela família ou daquela pessoa. Então, se, por exemplo, numa área, nessa comunidade que eu moro aqui tem água encanada. Então, eu vou lá colocar, por exemplo, sobre água, sobre saneamento básico. Então, eu posso colocar. Por exemplo, se eu vou analisar só uma comunidade, aqui eu vou colocar que está ótimo, que está próximo, né? Porque a água está próxima, a água está na comunidade. Mas tem outra comunidade que eu trabalho, por exemplo, que não tem água potável para todos. Então lá eu posso dizer que para algumas famílias está distante, porque elas não têm acesso àquele bem que interfere na saúde. A mesma coisa é referente à educação. Se todos têm acesso à escola, você vai dizer, não, está numa zona proximal. Eu vou ler aqui um pouquinho, você vai entender a respeito disso. Aqui diz, ó, através das observações e vivências do seu território, identifique os determinantes sociais de saúde, tá ali, DSS. Então você vai aí listar, digamos que 6 ou 7 determinantes, você pode fazer uma lista e veja, aqui não está falando de uma família, aqui está falando do seu território. E quando é seu território, também não é o território da unidade de saúde, do seu PSF. É o seu território, é a sua microárea, é o local onde você trabalha diretamente. Então você vai listar aí, por exemplo, aqui diz, ó, a exemplo de fatores, tá vendo, ó? Logo aqui, ó, a exemplo de fatores sociais, econômicos, culturais, ambientais, estilos de vida. O estilo de vida, por exemplo, pode ser o sedentarismo, se aquela comunidade, se a maioria realiza uma atividade física ou não, individuais, biológicas, entre outros, mais frequentes presentes na comunidade em que desenvolve suas atividades, como ACS ou ACS ou ACE. Relacione-os com os níveis apresentados no modelo clássico de Dahlgren e Wright-Head. Acho que é esse o nome dele, né? Então é um modelo aqui desenvolvido por esses dois cidadãos, que não devem ser brasileiros, né, pelo nome. E aqui, mais abaixo está dizendo aqui, ó, agora aqui, ó, aqui diz, identifique em qual camada, ou seja, proximal, intermediária e distal. Distal seria distante, proximal é próximo, a intermediária é aquela que está ali no mais ou menos. Não está tão fácil, mas também não está tão difícil. Aí você vai dizer, cada DSS, né, ou seja, cada um daqueles determinantes observado pode estar associado. Então aqui vai ser tipo uma tabela. Você vai fazer praticamente uma tabela. Em um lado você vai colocar lá, eu vou mostrar aqui ainda o que é que você vai colocar de palavra-chave. E você vai responder na frente lá se aquela informação. Aí vai colocar três colunas. Uma distal, outra intermediária e a outra proximal. Na verdade a primeira proximal, intermediária e distal. Pronto. Aí você vai botar lá, por exemplo, sobre educação. Aí tem as 3 colunas. A educação, você vai marcar o X em qual? Na proximal, na intermediária ou na distal. Bem, na proximal é quando todos ali da sua área de trabalho têm acesso à escola. Ah, mas tem alguns que não estudam porque a escola é distante. Então você vai marcar o quê? Proximal ou intermediária. Distal é se muitos desistem de estudar porque não tem escola perto ou não tem vagas, aí você vai marcar nessa distal. Lembrando, pessoal, isso aqui poderia ser feito para cada família, individualmente. Isso sim seria melhor a análise. Mas como é de todo o território, então você vai fazer o quê? Pelo seu conhecimento, pelo que nós já sabemos, você vai responder
digamos que de forma ampla. A educação, de modo geral, para o bairro que eu trabalho, para as comunidades rurais que eu trabalho, no geral, ela está próxima, intermediária ou distal, distante, longe. Pronto, você vai marcar um X ali e beleza. E outra coisa, a atividade dessa vez está dizendo que não precisa ser postada no AVA. No AVA, lá na parte de enviar anexo. Lembrando que as outras nunca teve essa informação de que não devia, não precisa. Ficava opcional, entregar ao preceptor ou não. Essa aqui está pedindo que entregue diretamente ao preceptor. Inclusive, pode ser feita essa atividade aí em reunião. Se você quiser combinar aí com os outros colegas, você faça. Mas se você não tem ainda o preceptor certo, se você tem dificuldade de se reunir, você faça do jeito que você pode. E se não tiver se você não tiver preceptor, coloque no AVA. Tá lá disponível também, você pode anexar a atividade, beleza? Mas se você está com contato com a preceptora, envie para ela ou faça junto com ela essa atividade aí em uma reunião. Segundo momento, aqui diz, a partir dos determinantes, né, identificados, elabore, se possível, junto aos demais membros da equipe de saúde nas reuniões de equipe, propostas de ações e promoção de saúde e prevenção de doenças que possam ser realizadas e atendam às reais necessidades da população local. E aqui também está dizendo, além disso, classifique-as quanto ao nível de prevenção, primária, secundária, terciária ou quaternária de cada ação proposta. Então, aqui é mais uma coisa que você aí vai fazer a sua atividade numa folha de papel ofício, né? Você vai fazer lá aquela tabela que eu disse lá com 6 ou 7 linhas e 4 colunas. A primeira coluna você vai colocar lá o determinante, por exemplo, educação. Coluna 1 tem lá proximal, coluna 2 intermediária, coluna 3 distal. Você vai marcar um xizinho, né? Nenhuma dessas 3 colunas. Aí tem lá outra questão, saneamento básico, né? Aqui na segunda linha. Aí você vai responder também qual dessas 3, proximal, intermediária ou distal. Distal, pelo que eu entendo, é distante, é mais longe. Aí você vai lá, beleza? Marcar. E aí eu vou dizer que são praticamente 7 coisas. Eu vou mostrar aqui um exemplo de como é que você vai fazer. E depois eu vou mostrar também uma atividade já feita aí no próximo vídeo. Portanto, ativa a notificação aí para vocês ser avisados. E esse outro momento aqui, colegas, está dizendo que nós devemos propor alguma coisa. A gente já discutiu ali, ou eu estou fazendo mesmo sozinho minha atividade, mas eu estou vendo, por exemplo, que um dos problemas maiores que está mais distal, ou seja, aqueles que você marcou lá no X, no distal, é, por exemplo, o acesso das pessoas a alguns exames, né, exames preventivos, digamos assim, né, não é somente ali o que a mulher faz, né, mas exames preventivos, por exemplo, rastreamento ali da mama, né, de mamografia, e você vai marcar as sugestões que você está colocando e você vai dizer se aquela é uma ação primária, secundária ou terciária. Por exemplo, você vai botar aí, ó, proposta de ações de promoção de saúde, como tá aí, tá vendo? E prevenção de doenças. Aí você pode botar lá, aumentar o fornecimento aumentar, na verdade, a oferta de exames, digamos que para a prevenção do câncer de próstata. Então, isso é uma dica. Ou seja, essa é uma atividade primária. Primária é aquela que está, por exemplo, ali mais fácil de ser realizada, até que você mesmo possa realizar ou que sua equipe pode realizar. Mas, se é uma ação que vai depender de um outro setor, então é importante você aí, no seu entendimento, dizer se aquela ação ela é, por exemplo, secundária ou terciária. Por exemplo, a questão dessa que eu falei, aumentar demandas, né, a oferta de exames, né, de PSA. Pronto. Não é primária porque não depende ali diretamente de você. Então, digamos que eu não poderia realizar isso sozinho. Eu posso marcar o dia na comunidade, ou eu posso orientar as famílias para irem até o local onde poderá fazer esse exame, mas não é algo que eu sozinho vou fazer. Então, não é primária. Pode ser secundária? Pode. Isso pode ser feito aí na sua unidade de saúde? Pode. Então, você pode marcar como secundária. Ah, é terciário?
Por exemplo, a questão do câncer de mama, o rastreamento do câncer de mama, muitas das vezes é um exame mais delicado, que há pouca oferta e não é muito tão fácil de ser realizado, pelo menos em muitos municípios, ou seja, quando vem mutirão, quando vem carro aí do governo do estado, né? Aqueles caminhões em que fazem os atendimentos, então você pode botar essa aí como uma sugestão, mas que ela é terciária, que ela não depende, por exemplo, nem de você sozinho, nem da sua unidade básica de saúde sozinha, ou até mesmo nem só da Secretaria de Saúde do seu município. Então ela é quaternária, terciária, quaternária. Você vai dizer, não tem erro o que você colocar aí. E assim por diante. Por exemplo, se você vai colocar, sobre saneamento básico, você marcou lá, né? Naquele DDS, saneamento básico, você vai dizer lá, ela está proximal, intermediária ou distal. Na minha área de trabalho eu vou colocar intermediária. Eu vou botar assim na minha atividade. Por quê? Porque saneamento básico eu tenho em partes. Eu não tenho, por exemplo, na minha área de trabalho, calçamento, porque são comunidades povoadas, não tem esgoto. Normalmente são fossas rudimentares ou a céu aberto, então isso é um problema. Mas eu tenho a água encanada, eu digamos que em 90% das famílias. Talvez ali em 85% das famílias da área que eu trabalho tenha água potável. Então é uma informação boa, mas só ela não posso trazer para a zona proximal, porque o saneamento básico é água potável, é esgoto tratado, né? E coleta de lixo também. Na minha área também tem a coleta de lixo em algumas famílias, em algumas comunidades. Então eu vou marcar intermediária, porque tem para algumas, não tem para todos. Beleza? Então, se eu marquei saneamento básico como intermediário, eu posso pensar o que é que eu posso propor para a questão do saneamento básico, ou quais problemas em alguns setores aí, por não ter o saneamento básico completo, pode causar para as famílias. Aí eu posso dizer, por exemplo, a questão do lixo, o acúmulo de lixo, aí eu posso relacionar a dengue. A dengue pode ser um problema pela questão ali de que as pessoas não têm a água encanada todas, como eu disse, muitas utilizam ali as cisternas ou pequenos reservatórios, e ali pode ser mais facilmente desenvolvido o mosquito da dengue, porque são águas sem ser tratadas, então é mais fácil a proliferação do mosquito. Então pronto, eu posso vir aqui nesse segundo momento, você lembra? O primeiro momento é aquela tabela que eu disse, né, que a gente vai fazer para marcar o X ali, e o segundo momento é isso, propostas. Pronto, se eu não tenho ali água encanada para todos, um problema é com certeza diversos reservatórios pequenos que as famílias utilizam para armazenar água. Então isso favorece o desenvolvimento do mosquito da dengue. Então, o que é que eu posso propor no segundo momento? Eu posso botar aí sobre ações para combate ao Aedes aegypti. Pronto, aí agora você vai marcar aqui, tá vendo aqui, ó? Ações para combate ao Aedes aegypti, é a minha proposta, uma das propostas para o segundo momento. E aí você vai dizer o que é que eu posso dizer? É uma ação primária? Sim, é uma ação primária, porque é coisa que eu já faço no meu dia a dia, né, como o agente de endemias muito mais ainda faz, então é uma ação primária. Ah, mas pode ser uma ação terciária, uma ação secundária? Pode, se a unidade de saúde toda realizar também, em todos os lugares, se for uma campanha a nível de município, que envolva ali outros órgãos, campanhas educativas, que envolva a escola, aí a gente pode botar como terciária, secundária, mas em si eu tenho que marcar como primária, porque é algo que eu posso fazer até mesmo sozinho, que é essa campanha ali, a conscientização sobre o mosquito Aedes aegypti. Então, outras sugestões você vai colocar nesse segundo momento, ó, tá ali, segundo momento, você vai fazer isso também, escrever aí na sua folha de papel ofício aí, segundo momento, logo abaixo da tabela do primeiro momento, você vai botar lá quais são as suas propostas e se ela é primária, secundária ou terciária. Beleza? Então, sobre alguns exames, você pode botar ali que ela é secundária ou terciária ou quaternária, porque não depende só de você, depende de outros profissionais, de logística, mas uma ação educativa como é referente à dengue, você pode marcar como primária. E assim você pode sugerir outras coisas. Pensando aí, o que é que você pode sugerir aí para a sua área de trabalho? E pode ser diversas outras ações, por exemplo, até mesmo, já que nós estamos falando aí do DDS, né, desses determinantes, se você marcou lá que na parte de educação
está na distal, ou seja, naquela parte muito distante ainda do ideal para a sua área de trabalho, você tem que apresentar uma proposta também nesse segundo momento. Então, qual seria essa proposta para o segundo momento? Que seria, por exemplo, a criação de uma escola, funcionamento de uma escola no seu bairro, na sua comunidade. E aí você vai dizer que ela é primária? Não, porque não depende de você. Ela é secundária? Aí você pode marcar até que sim, que é secundária, porque depende, por exemplo, do diretor regional aí do seu bairro, né, da sua comunidade, ou terciária, porque depende do poder público já no poder mais elevado. E assim você vai fazer várias sugestões que você achar necessário. Vamos passando aqui. Ali você pode, no segundo momento, colocar pelo menos umas 3 sugestões. É interessante, viu? Faça ali. Eu citei 2 aqui, não foi? Ou foi 3? Foram 3. Mas você também pode fazer isso. Bora lá, terceiro momento. Aqui também você vai marcar aí na folha de papel ofício mais abaixo. Você coloca lá, terceiro momento. E se você quiser digitar, fica mais chique ainda, viu? Com os seus conhecimentos sobre vigilância em saúde e sua prática no trabalho, relate sobre uma ação de vigilância em saúde que foi desenvolvida ou é desenvolvida na UBS ou no território que você atua, especificando qual o tipo de vigilância em saúde, porque tem diversos tipos, se ela é ambiental, epidemiológica, sanitária ou de saúde do trabalhador. Isso aqui é o que caiu na questão 5, viu? E aí você vai dizer o quê? É para você citar alguma coisa. Bem, o mais fácil para a gente citar aqui é a ação que nós já desenvolvemos ou que ela é desenvolvida constantemente, ela é o combate ao Aedes aegypti, né? Uma guerra aí constante, né, que envolve aí todos nós profissionais. E aí você pode marcar o quê? Você pode citar essa ação, combate ao mosquito Aedes aegypti. E aí você vai lá marcar na frente, você vai botar lá o quê? Vigilância epidemiológica. Tá vendo que tem ali no entre parênteses? Então você vai botar lá a ação. A ação, por exemplo, combate ao mosquito Aedes aegypti. O tipo de vigilância, aí você bota vigilância epidemiológica. Ou se você quiser botar, por exemplo, ali a questão ali de se tem muito lixo na sua área de trabalho e você quer desenvolver uma ação ali, por exemplo, porque muito lixo as pessoas reclamam que tem muito rato, né, nas casas e que eles podem transmitir doenças. Então ali você vai botar, por exemplo, o tipo da ação, né, que pode ser do cuidado, né, para, por exemplo, acabar com o lixão, para a coleta do lixo, né, sugerindo a coleta do lixo, e você pode botar a ação que vai envolver o quê? A vigilância ambiental e vigilância sanitária. Ambiental porque o lixão ele prejudica o meio ambiente e sanitária porque é também aquela setor de saúde que mais está próximo a essa questão ali também, por exemplo, de condições irregulares, né? Condições insalubres e também que causam proliferação ali de animais, como é o caso, por exemplo, dos ratos, né? Se bem que aqui pode entrar diversas outras. Epidemiológica, sim, porque o rato transmite também, né, doença. Mas é mais fácil você marcar aí uma ação da vigilância, primeiro ambiental e sanitária. Beleza? Então aqui estamos indo bem. Aqui tem novamente aqui, ó, explicações, né, sobre as zonas proximal, intermediária ou distal. Aqui está praticamente dizendo que é para você identificar essas condicionantes de saúde. E aqui tá vendo que diz fatores sociais, mais aí, estilo de vida, biológicas, questões biológicas também você pode marcar. Se bem que aqui é um pouco mais difícil para você marcar isso quando se trata de uma área ampla. Quando é de uma pessoa, de uma família, a gente pode dizer mais facilmente classificar aquela pessoa nessas situações. Mas por ser de uma comunidade, você vai colocar aí realidade social, praticamente é parecida, né? Dificilmente vai ter ali na mesma área de trabalho famílias de classe média alta e famílias que estão em situação de vulnerabilidade, então praticamente é mais próximo a cada realidade das micro-áreas. E aqui pede, se você quiser, conversa com um preceptor, né? Para você realizar essas ações, tá vendo? E aqui é a mesma coisa, ó. Tá praticamente só repetindo. Identifique em qual camada do modelo clássico de
Dahlgren e Wright Heat proximal, intermediária ou distal. E aqui está dizendo, é essa parte aqui, ó, que você vai copiar. Você vai copiar e a frente, tá vendo? Aqui é a coluna 1. Coluna 1 é essa. Aqui é a coluna 2, né? E aqui é a coluna 3 nesse modelo, né? Mas lembrando que essa 3 é melhor que você coloque a proximal em uma, a intermediária em outra e a distal em outra, se você quer marcar X. Você fica mais organizado. E aí você vai colocar lá, ó, primeiro, na primeira coluna, determinantes e condicionantes de saúde. Aí você vai marcar aqui, escolher, ó. Tá vendo aqui, ó? O que é que você vai entrar aí, ó? Ó o tanto que tem, ó. Fatores relacionados a condições de saúde. Aí você pode marcar, ó. Primeiro, condições relacionadas à alimentação. Você marcou isso aí, aí na frente você vai lá responder. Isso você considera o quê? Proximal, intermediária ou distal? Sobre isso, aí você vai marcar. Aqui outra coisa. Repare que na lateral tem várias dessas, ó, mas é porque aqui no celular é ruim de abrir. Você vai marcar lá, ó, aqui o outro, ó. Fatores relacionados ao estilo de vida. Você vai escrever isso, padrão. Aí você escreve lá, alimentar, esporte, hábitos, fumo, hábitos como fumo, álcool e lazer, entre outros, na comunidade. E aí você vai marcar lá na frente qual é a zona, proximal, intermediária ou distal. Então é isso, você vai fazer essa anotação, mas eu vou te mostrar aqui o modelo que é mais fácil ainda, que você pode fazer. Aqui realmente ficou confuso, não está muito bem elaborado, ó, ficou tudo misturado, nem deram espaço de uma questão para outra, mas tá vendo? Aqui, ó, isso aqui é para ser na frente, ó, aqui do segundo momento é sobre isso, primária, secundária, terciária, sobre os níveis de prevenção que você está indicando, né? Lembra do que eu falei? Sobre o combate ao Aedes aegypti, você marca primário, porque depende muito de você e é algo muito mais próximo. E ali, ó, aqui está repetido o que já está lá, ó. Escrever uma ação, você vai dizer, por exemplo, se é uma ação de combate ao Aedes aegypti, você vai marcar vigilância epidemiológica. E aqui, como registrar, é entregar para preceptor que está dizendo, não será necessário realizar a postagem da atividade no AVA. Entendeu? A avaliação da atividade será realizada pelo preceptor. Mas aqui tem um espaço, tá vendo o arquivo aí, ó? Se você não tem contato com o preceptor, você faça e coloque aí. Quando aparecer o contato com o preceptor, você vai entregar para ele ou para ela. Mas faça, não deixe acumular, porque fica mais difícil. Eu vou mostrar aqui agora o modelo desse determinantes. Isso aqui são, tá vendo em cima? Modelo de determinação social de saúde proposto por Dahlgren e Wright Heat. Eu acho que é assim o nome deles, viu? Pronto, é esse o modelo. Então você pode. Eu acho muito. Eu vou fazer mais por aqui do que por lá, né? Mas eu vou escrever um pouquinho do que estava lá nessa parte finalzinha que eu acabei de falar. Mas o modelo é esse. Digamos que se você tivesse num quadro aí numa escola, você poderia desenhar esse e iria marcando pontos quando as pessoas fossem respondendo, né? Você vai lá e as pessoas respondem sobre educação, como é que vocês acham? Tá bom? Tá mais ou menos? Ou tá muito distante do ideal aqui na comunidade? Aí como as pessoas respondessem, você iria lá e marcava. Mas aqui já é para você mesmo responder, não precisa estar consultando mais ninguém. Então você pode fazer, ó. Primeiro, vai fazer o título é esse aqui, ó, tá vendo? Na parte mais superior, o título, condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais. Você pode fazer isso aí na primeira linha do seu papel ofício, da sua folha de caderno. Você bota isso aí. Agora, eu prefiro que faça, ao invés de você fazer esse desenho assim, você vai fazer 4 colunas. Você vai marcar aí, vai dividir a folha em 4 colunas. A primeira coluna bem maior, como está aqui, por exemplo, maior. As outras mais pequenininhas. Então você faz aí 4 colunas com... Você pode marcar, se você quiser seguir esse modelo que está aqui, é interessante, ó. Você vai botar lá, ó, na linha 1, aí você vai marcar o que está aqui do lado, ó. Linha 1, você vai marcar produção agrícola e de alimentos. Aí mais abaixo, você vai marcar educação.
Aí na linha 3, você já vai botar lá o ambiente de trabalho. Linha 4, desemprego. Linha água e esgoto ou saneamento básico. Depois linha 7, serviços sociais de saúde e, por fim, habitação. Então você vai botar aí um abaixo do outro e na frente você vai responder proximal, intermediária ou distal. Você botou lá na parte superior esse título, aí você vai marcar o X. Sobre desemprego, você vai marcar o X em quê? Na minha área eu vou colocar como distal, viu? Porque muita gente ainda sem trabalhar, então eu marco lá distal. Claro que muitos trabalham informalmente, trabalham ali na roça, né? Trabalham no sisal, mas a grande maioria não tem uma oportunidade boa, uma formação acadêmica, não tem uma profissão definida, né? E aí é uma situação de vulnerabilidade e é o que? Um problema que interfere na saúde também. Água e esgoto, você vai também lá na frente marcar qual dos três, proximal, intermediário ou distal. E aí, por exemplo, eu vou marcar intermediário. É melhor que você coloque saneamento básico ao invés de água e esgoto, viu? Porque o saneamento básico envolve a coleta de lixo. E aqui não está dizendo dessa forma. Então você coloca aí saneamento básico ao invés de água e esgoto. E aí você vai colocar lá depois o X na frente, onde que você acha. Olha que aqui tem, ó. Estilo de vida dos indivíduos. Nesse caso, aqui nós estamos falando do estilo de vida de todos da nossa microárea. Portanto, não é de uma família só. Esse modelo eu posso fazer para uma pessoa, para uma família ou nesse caso para um território, para uma microárea. Então nós vamos responder no geral. Mesmo que tenha aí 3 pessoas, 3 famílias que são muito bem financeiramente ou que tiveram um acesso muito bom à educação, mas se a maioria não tem um acesso, então você vai marcar pela maioria. Você vai botar lá distal, que é a parte, ou seja, distante. O intermediário é aquele que está mais ou menos, ou intermediário é quando está equiparado. Tem 100 famílias, mas 50 tem emprego e 50 não tem. Eu posso marcar como intermediário. Beleza? Ou eu tenho 100 residências que eu acompanho. Em 50 tem água encanada, em 50 tem o esgotamento sanitário e em 50 tem a coleta de lixo. Nas outras 50 não tem nada disso. Então eu posso marcar intermediário. Tá entendido? Ou se você acha que um pesa mais do que o outro, você vai para aquele que pesa mais. Ou seja, se tiver maioria sem saneamento básico, você vai marcar a maioria, mesmo que alguns tenham o saneamento básico. Colegas, eu acho que deu para ficar claro sobre isso. E aí você faz aí numa folha de papel ofício no seu caderno, primeiro marcando lá, primeiro momento, aí você vai colocar esse título, condições sociais, vai fazer uma tabela com 4 colunas, né? A primeira coluna bem mais aberta, que é sobre esses 7 títulos que eu acabei de citar aqui, e na frente, colunas só para você marcar o X, em cima você bota proximal, intermediária ou distal, aí você vai marcar o X, respondendo aí cada uma dessas 7 coisas que você viu aqui. No segundo momento, você viu lá que é para você propor alguma coisa, então propunha pelo menos umas 3 atividades. E aí você vai dizer se aquela proposta... Aí se você quiser fazer como coluna, você faz duas colunas. Uma grande, você vai dizer lá, ó, por exemplo, na linha 1 do segundo momento, você vai dizer lá a campanha sobre combate ao Aedes aegypti. Lá na frente você vai botar o quê? Primária, porque você mesmo consegue realizar. Se você coloca lá, aumentar a oferta de exames de PSA, saúde do homem. Aí você vai marcar o quê? Ah, mas isso consegue ser feito até na unidade de saúde. Então você marca lá o quê? Intermediária, tá perto, não tá difícil não. A não ser que não tenha esse serviço no seu município, aí você vai colocar o quê? Distal, ou seja, as pessoas têm dificuldade de ter esse serviço, de chegar a essa proposta que eu citei. Outra coisa, aumentar a oferta de rastreamento de mamografias, por exemplo. Aí você vai marcar lá, tá difícil, dificilmente acontece, uma vez no ano, então você bota distal. Você bota, não vai botar lá primária, porque nem depende só de você, nem secundária, porque não depende só da sua equipe de saúde. Por exemplo, o médico ele não vai ajudar a resolver isso, mas que depende de outros serviços, de outros setores.
Se é do seu município, você bota terciário. Se não é, quaternário. Então você marca aí bem lá para trás, quaternário. Aí você sugere 3 coisas, 3 ações, você propõe 3 tipos de ações identificadas aí por essas 7 questões, você vê lá quais que são maiores problemas aí ou coisas que devem acontecer na sua área. Tá ok, colegas? E a última atividade lá do terceiro momento é para você identificar uma ação que já foi realizada na sua área. Por exemplo, se você vai colocar lá, foi realizada uma campanha para combate ao Aedes aegypti, você marca lá, campanha combate ao Aedes aegypti, no terceiro momento, né? Você escreve lá na partezinha final da folha e você vai dizer qual é a vigilância responsável, né? Então, é a vigilância epidemiológica. Se você quer dizer que já teve outra ação aí na sua comunidade, você vê qual é a vigilância, né? Que é a responsável por aquilo, né? Abraço, colegas. Vem mais vídeo por aí. Então, deixe o seu comentário aí, o que é que você achou desse vídeo de hoje. E se puder compartilhar, eu te agradeço bastante, viu? Forte abraço e até o próximo momento, próximo vídeo.